mais uma aula desse aprofundamento maravilhoso. Eu sou a professora Fabiana e estou aqui hoje substituindo temporariamente o Carlos Magno, que vai dar continuidade aí com vocês, mas eu vou fazer essa introdução maravilhosa, aproveitar e falar um pouco mais com vocês, já que a gente não está mais no mesmo aprofundamento. Então, para a gente iniciar a aula, antes da gente começar efetivamente a falar do conteúdo, eu vou passar aí onde nós estamos, no caso, onde vocês estão, que vai aparecer aí na tela. O nosso aprofundamento, o corpo, saúde e linguagens. A nossa área de conhecimento aí são as ciências da natureza e as suas tecnologias, e também as linguagens e suas tecnologias. A unidade curricular é a tecnologia e a qualidade de vida, e o componente é dinâmica e equilíbrio. Essa é a aula Equilibrando as Coisas, atividade 2. Aproveitando aí na tela, alguns lembretes aí, que caso você esteja fazendo essa aula sozinho, ou esteja assistindo aí no contraturno, é sempre importante você elaborar aí uma rotina de acompanhamento, fazendo anotações no seu diário de bordo, elaborando um glossário com os termos que vocês vão aprendendo aí ao longo das aulas, acessar e realizar as tarefas dos componentes, as orientações e as recomendações dos professores também, inclusive o último slide de cada aula já vem com essas orientações e recomendações, e avaliar a aula para que a gente sempre possa melhorar e trazer um conteúdo sempre mais adequado, tá? O objetivo da aula é falar sobre o movimento de rotação, sobre centro de massa e equilíbrio em balanças, Que a ideia aqui é falar sobre as condições fundamentais do equilíbrio. Aqui também tem as competências e as habilidades utilizadas nessa aula. E, para a gente finalizar, eu vi que o Magno tinha deixado um desafio para vocês. É um desafio da FUVEST, o desafio do macaquinho, que você tem uma tira elástica aí de borracha e ela tá presa ao teto de uma sala. Então, quer dizer que você tem aí um elástico, preso aí no teto de uma sala. E aí tem um macaco que está pendurado nessa tira e ele está subindo em direção ao teto numa velocidade praticamente constante. Então a ideia aqui é pensar que esse macaquinho ele está subindo, mantendo a mesma velocidade. E a gente pode afirmar que, à medida que o macaco sobe, e aí vocês tinham as opções, E aqui a gente traz a opção correta, para vocês corrigirem aí o desafio que vocês fizeram em casa, que é falar que a distância da extremidade inferior da tira ao chão vai aumentar. Então, à medida que ele sobe, a distância, da pontinha inferior, dessa corda, ela vai aumentando a distância dela do chão. E aí a ideia de hoje, como vocês viram, é a gente falar um pouco sobre o movimento de rotação e falar sobre outros tipos de movimento que se relacionam diretamente com o equilíbrio. Para começar, a gente vai entender melhor, por exemplo, qual é a diferença de um movimento de rotação para um movimento de deslizar. Porque quando a gente, talvez, no dia a dia, talvez a gente não perceba muito a diferença dessas coisas, Quando você empurra um objeto, você, na verdade, só vai ver que ele se locomove de um ponto a outro. Mas não necessariamente a gente presta atenção em como esse movimento ele é feito. E aí, para o nosso aprofundamento, é importante que fique claro no nosso imaginário a diferença entre o movimento de deslizar e o movimento de rotacionar, tá? Então, eu peguei aqui, um slide em branco, para a gente ficar mais fácil aqui para apresentar para vocês. Oh, meu Deus, estou indo para o lado errado. Calma. Tcharará. Pronto, deixa eu ver aqui. Eu tô ótima. Isso, eu gosto que os meninos resolvem todos os problemas que a gente tem. Muito obrigada, meninos. E aí, o que acontece? Imagina que a gente tem duas superfícies e você, no fundo da sua imaginação, imagina que elas são retas, ignora o fato de que eu desenhei linhas tortas. Quando a gente fala sobre dois objetos, a gente tem que entender a diferença entre o ato, de você vai deslizar, ou rotacionar. E aí, qual é a diferença principal entre eles? É, na verdade,
como esses objetos, eles vão se deslocar de um ponto para o outro. E eu vou colocar aqui, inclusive, essa seta para a gente já determinar qual que vai ser o movimento que ele vai fazer, então para que lado ele vai. Quando a gente fala de movimento de deslizar, a gente só está falando de um objeto que mantém esse mesma ponta aqui, arrastando para cá. Quando a gente fala sobre rotacionar, a gente está falando que esse objeto vai girar em torno do seu centro de gravidade. E ele vai girando, né? O movimento que ele vai fazer é girando para cá. E por que que isso gera uma diferença? E aí, eu vou pedir para os meninos, se eles conseguirem mostrar aqui a bancadinha, para mostrar para vocês um pouco da diferença. Quando a gente fala sobre o movimento de deslizar, eu vou até tirar essa bolinha aqui, a gente está falando de um movimento, eu vou até usar um peso, isso aqui é um pezinho normal, tá? Que, na verdade, ele não tem uma relação, obviamente, ele tem a ver com o centro de gravidade do objeto que está aqui, mas o fato é que esse objeto, ele vai seguir com a mesma superfície e ele vai ser arrastado. A única força, né, que a gente vai ter atuando aí é a força de empurrar esse objeto, obviamente, porque senão ele não vai sair, né, o movimento não acontece. Então, você vai empurrar esse objeto e ele vai ter a força do atrito atuando embaixo, né, desse mesmo objeto. Porém, esse objeto ele está sendo arrastado. O movimento de deslizar nada mais é do que o movimento de você arrastar um objeto, né? Esse é o primeiro ponto. Então, o deslizar, você apenas tem o movimento de empurrar um objeto que vai justamente, as únicas forças que você vai ter atuando é a força de empurrar e a força do atrito que está embaixo do objeto. Quando a gente já fala de um movimento de rotação, esse movimento já é diferente, porque isso significa que além do movimento que esse objeto está fazendo para percorrer essa distância, a gente ainda tem um movimento de rotação dele em torno do seu próprio eixo. Então, como funciona? Você tem o eixo do objeto, que ele vai estar no centro gravitacional dele, e quando ele gira esse objeto, não só ele está girando, né, para poder percorrer a distância, mas ele gira em torno do seu próprio eixo. Vamos imaginar que aqui tem um eixo, né? Então, ele está fazendo dois movimentos, que é tanto o movimento de rotação, que é justamente ele rodar em torno do seu próprio eixo, como assim o de percorrer a distância, graças a justamente a força que você está aplicando aí. Então, vai aparecer de novo o desenho para vocês aí na tela, né? E aí, agora, eu vou até confirmar para ver se eu estou falando besteira. Né, senhor Magno? Porque eu estou aqui explicando para eles a diferença entre deslizar e rotacionar. E eu estava vendo aqui que parceria sensacional esse negócio aí. É justamente essa chamar a atenção, né? Porque uma coisa, aqueles problemas de física, né? Problemas de física. Problemas de física, você desenha uma bolinha, aí você está estudando lá velocidade, não sei o que e tal, mas na verdade, o que você está querendo dizer lá no exercício é que a bolinha está assim. Exato. Ela não está rodando. E era isso que você estava falando, né? Rotacionar é diferente de deslizar, né? Então, rotacionar... Aí tem uma pergunta complicada, que é assim, para deslizar, eu coloco o atrito de lado. Quanto menor o atrito, mais eu deslizo, certo? Sim. Agora, para rotacionar, eu preciso do atrito. No caso da gente estar em contato aqui com a Terra e tal, e você não tem um eixo louco, né, que seria do ventilador e tal, que não precisa necessariamente do atrito, quando a gente pensa na bolinha que eu estou falando, ou na roda, a gente precisa do atrito para fazer esse serviço. E é disso que se trata a nossa aula de hoje, né? De todas essas questões aí, de equilibrar as coisas, né? A gente tem que equilibrar as coisas, pensar, bom, isso aqui eu tenho que ponderar de uma maneira, tenho que colocar isso de um lado, de outro e tal. E a gente segue viagem. Quer colocar mais alguma coisa? Não, é justamente isso, por causa que isso tudo depende do que você vai fazer. É igual, se você pegar uma mesma fita, se você vai deslizar e ela tentar numa superfície que tem muito atrito, não vale a pena, você vai ter que usar mais força para poder realizar um movimento de deslocamento. Exatamente. Agora, se você tem
mais atrito, vale muito mais a pena você usar uma rotação, como o pneu de carro. O pneu de carro, ele é justamente rugoso, né? E o asfalto também não é super liso, porque ele precisa desse atrito para rodar. Você ajudou eu a fazer esse desenho aí? Não, só deu um apoio moral? Eu só dei apoio moral, né? Então, a gente faz tudo junto, viu, gente? Olha lá, tá na tela para você os 2 movimentos destacados aqui pela gloriosa Fabi, né? Que ela já explorou assim com propriedade, né? Não sei se ela vai poder ficar aqui com a gente, eu gostaria, mas ela tem também os compromissos dela, enfim. Aqui a gente não chegou ainda, né? Não, eu só falei sobre a diferença entre deslizar e rotacionar. Aí depende do seu desafio. Você quer ficar aqui com a gente vai falar em deslizar e rotacionar aí nessas condições de equilíbrio. O que você acha? Não, bora. Oxi. Vamos? Olha só, o pessoal já sabe aí em casa, né, que a gente tem aqui a ação da força-peso, que é sempre para baixo, é uma grandeza vetorial, vertical para baixo indica com o vetor, é sempre vertical para baixo quer dizer que aqui também tem, quer dizer que aqui também tem. E aí a aula de hoje é só para chamar a atenção um pouquinho aí de uma questão que já foi trazida aqui pela Fabi, que é essa coisa do centro de massa, o centro de gravidade. Onde está a gravidade? Em todos os lugares. Em todos os lugares. Então, existe aqui uma região desse primeiro boneco aqui, ó, uma região aqui. Será que aqui concentra mais massa? Será que é aqui? Será que é aqui? Onde que está a concentração de massa que pode deslocar o corpo e aí sim ele rotacionar? Olha, se está concentrando massa, eu sempre chutaria no meu pânceps, que é onde tem mais massa. Não, porque se for um centro de massa, o lugar onde a gente tem mais massa tende a ser no pânceps. É no pânceps. É o umbigo ali, a região... Do Beagles. Isso, Beagles. Olha lá. Ó. Se você prestar atenção, ó, a gente luta, e aqui a gente tem a ação da gravidade vertical, mas existe um componente, eu já mostrei isso na aula também, que pode fazer você se deslocar no sentido aí da rampa, né? Que é um vetor também de decomposição, já fiz isso numa aula. E o que acontece? Veja que este carinha aqui, ó, ele está lutando contra o centro de gravidade para poder se equilibrar. Ele está dando aquela entortadinha, senão ele cai. Né? Se ele jogar o corpo dele um pouquinho mais perpendicular ao plano, oportunidade, inclusive... Mas cadê a caneta daqui? Vai ficar tudo em vermelho mesmo? Tá bom. Oportunidade que eu vou te falar, que aqui em relação aos pés a gente tem a reação normal, né? Aqui em relação aos pés a gente tem a relação normal, e olha lá, no plano inclinado a reação normal continua perpendicular ao plano, mas o peso não. E aí dá aquela componentezinha ali que pode fazer com que você, bluf! Condição de equilíbrio, aí na tela para você, é equilibrar o peso pelo seu centro de massa, né? E ter alguma força. Imagina, Fabi, se eu deslizar com esse sapatinho aqui, tipo Michael Jackson, ó. Você cai, né? Não, mas cai bonito. Cai bonitinho. Então aqui é necessário que, nessa condição aqui, é necessário, e nessa aqui também, que você tenha a força de atrito. Depende da superfície. E aí eu te pergunto, e aqui tem uma aula especial de andar, que tem uma figura, na verdade, especial de andar, que evidencia que a gente precisa da força de atrito para poder andar, porque são as condições da própria rotação. Você acredita que andar é quase uma rotação? É quase uma rotação? É, com atrito. Porque você vai, pode voltar aqui, isso, porque você vai e dá uma volta, tem um ponto de parada com a rodinha melhor aqui, e meio que a gente empurra o chão para trás. Isso, a gente empurra o chão para trás num ponto de contato, o atrito não deixa, e aí você rotaciona a outra perna para andar. Sabe o que eu lembrei? Que maluquice. Você lembra de um brinquedo antigo que tinha? Que era, normalmente vinha uma varetinha aqui, a gente empurrava, e aí vinham 2 patinhas, normalmente era um pato ou uma galinha. E aí a gente tinha 2 patinhas presas numa roda. E aí quando ela girava, fazia um movimento de andar. Então eu acho que um ótimo exemplo para talvez ficar mais visualmente claro como o movimento de andar ele é um movimento rotacional, se você justamente pegar esse brinquedo e olhar. Porque o movimento que ele faz é justamente o andar das patinhas e é justamente essas patinhas presas em um círculo. Perfeito. Né, girando aí.
Bom, ainda nas condições de equilíbrio, a gente trouxe aqui uma aula, não sei se você percebeu, uma aula especial, levando em consideração alguns fatores interessantes, por exemplo, do cadeirante, né? Que é para a gente já começar a pensar, e olha aí, ó, pessoa ali que deu uma torção ali, avariou de alguma coisa, de alguma forma ali a perna e tal, precisa de uma muleta. Você já reparou que a muleta precisa de um ângulo aqui em relação à normal, ó? Precisa de um ângulo aqui, ó. Para quê, hein, Fabi? Para justamente atuar nessa questão de centro de massa distribuído no peso junto com o andar. O que eu estou querendo dizer aqui para você é que andar de muleta não é fácil. Não é fácil. E a dor que você sente aqui, ó, acaba entregando o que você está fazendo com o peso, né? Você está jogando o peso não mais nas regiões do corpo que você está acostumado e está ali protegido, né? Com menos, está acostumado, enfim, e está jogando para debaixo da axila, fazendo um outro esforço, é um outro trabalho. Ah, legal isso aí. Legal. Meu. Legal, né? Uma coisa que eu tô percebendo, ó, e talvez vocês possam pensar sobre, é como, na verdade, andar ou fazer qualquer movimento é a gente tentar equilibrar diversas forças. Como, por exemplo, numa ladeira. A normal e todas as outras continuam no mesmo lugar. Mas muitas vezes a gente tem que mudar ali, ó, ou aumentar aqui o ângulo. Exatamente. Ou a gente tem que se inclinar para frente ou para trás, para a gente ter certeza que a força que a gente está utilizando, no caso, a nossa força, né, gravitacional, ela está equilibrada com as outras forças. Porque se você joga seu corpo para trás numa subida, você vai descer rolando, né? Agora eu quero chamar a atenção, está na tela para você, em diversas condições mais fácil você manter um equilíbrio rotacionando do que tentar translacionar. E aí tem um destaque que toda vez que um corpo gira, a gente calcula o momento da inércia, print na tela, anota aí no seu livro, no seu caderno de anotações, no seu diário de bordo e já vai para o glossário também, momento de inércia que a gente vai precisar tratar com um pouquinho mais de cuidado, mas eu já trago um exemplo aqui bacana que é assim, por que o helicóptero tem duas hélices? Uma principal, né, e uma secundária que está lá na parte traseira dele? É justamente por um exercício óbvio de pensamento que, você já viu algum brinquedo, alguma coisa, já deve ter visto, né? Que tem uma hélice só, ele vai girar no sentido dessa hélice e, portanto, não interessa, né, que você entre num helicóptero e ele fique girando com você lá dentro, porque você vai ficar um pouco tonto. Fica meio também assim, sem rumo. Eu lembro que tinha aquelas fadinhas que a gente... Isso, e assim, o rumo... Então, é colocado ali justamente para a gente se apoderar das propriedades do momento de inércia e também da ação e reação. A rotação está no sentido horário, por exemplo, você coloca uma hélice ali no sentido contrário, você consegue o equilíbrio. Nome aqui do componente que a gente está? Equilíbrio em movimento. Equilíbrio em movimento. Aí. Ó, o desenho que eu ia fazer aqui, ele era ali da exploração desse aspecto aí do helicóptero, mas não vai dar mais tempo, porque a gente está em cima da hora aí. Ó. Vamos sistematizar o que é centro de massa? Eu falei também, né? Eu ia fazer o desenho, ali eu já fiz lá no plano inclinado e agora a gente vai falar aí do centro de massa que está destacado lá, principalmente no plano inclinado, para você não escorregar ladeira abaixo, né? É o ponto onde o corpo se desloca sem rotacionar mediante uma força aplicada, como se a massa estivesse concentrada. Não é que ela está concentrada lá no umbigo, tá? Não, a gente tá aí, nossos braços, pernas e cabeça, que também tem peso. Tem, e tudo isso entra na jogada, né? Sim. Veja a muleta e tal, tudo entra na jogada. Mas a gente faz um cálculo, digamos assim, a gente pensa no momento de inércia, por exemplo, considerando o centro de massa. Tá bom? Que está definido para você. E de novo na tela. E sobre a balança romana, o que a gente tinha para falar era justamente trazer aqui uma alusão a esse equilíbrio, que a balança romana que você está vendo aí, ó, ele basicamente é isso aqui, ó. Ele tem aqui um contrapeso, ele tem aqui uma régua graduada e tem um pratinho que enfeita essa outra parte aqui. Eu acho que esse pratinho... ele tá um pouco... Tá meio torto, mas a gente finge que não está. Tá um pratinho bem. Que está lá, tá igualzinho o desenho lá, ó, bonitinho. E aí a gente vai mostrar
na aula sobre alavancas que você não pode perder, o funcionamento da balança romana que brinca com essa questão, tanto de rotacionar quanto de deslizar aí ou translacionar. Não perca! Hoje nós vamos fazer a consideração final porque a aula acabou, você acredita? A aula acabou, ah, meu Deus. Nesta aula introduzimos as condições de equilíbrio de um objeto em rotação e em translação. Falamos um pouquinho, né? Um objeto em equilíbrio não translada nem gira. Essa é a condição de equilíbrio. Vamos equilibrar as coisas aí pensando nesses dois movimentos. Além da força resultante, o torque resultante também deve ser nulo, né? Isso daí vai ficar mais claro na balança. E também falamos um pouquinho aqui, bastante até, né? Do centro de massa, força de atrito, força normal, rampas e outras cositas. Mas... E você conhece qual tipo de alavanca ficou aí para a consideração final, para a gente voltar daqui 12 segundos. 12 segundos? Você conhece qual tipo de alavanca? Não esquece, hein? Faz a avaliação da aula, que hoje ela é toda especial. Contei aqui com a grande presença ilustre da minha amiga, Fabi, que conduziu metade da aula perfeitamente. Eu fiquei ali só assistindo. Gostei. Vamos então fazer um intervalinho. Em 12 segundos a gente volta.